Está conosco o reverendo Ageu Magalhães, reverendo Ageu, pastor da Igreja Presbiteriana em Vila Guarani, em São Paulo, também diretor do seminário JMC, e ele trará a mensagem da Palavra de Deus nessa noite. Deus o abençoe, ouçamos com reverência, com atenção, porque a Palavra de Deus estará sendo pregada. Meus irmãos, é um privilégio muito grande estar aqui nessa data tão especial, histórica. Eu saúdo nossos irmãos do Sínodo, do Presbitério, agradeço ao Conselho da Igreja pelo convite, na pessoa do reverendo Ítalo, e parabenizo a Igreja por data tão festiva, que Deus continue abençoando a todos. Vamos ler a Palavra de Deus em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Dos versos 41 a 52. Lucas 2, de 41 a 52. Lucas 2, de 41 a 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te somos gratos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de sermos teu povo. Ó Pai, de podermos testemunhar os teus poderosos feitos na história da tua igreja, em especial na história desta igreja que completa 100 anos de organização, Pai. Nós queremos te louvar por tão grande data e pedir que o Senhor continue abençoando, Pai, esta igreja, o seu conselho, junta diaconal, sociedades internas, a fim de que essa igreja continue sendo uma luz a brilhar a luz de Cristo, Pai. Nós queremos, agora que estamos com a Tua Palavra diante dos nossos olhos, pedir a Tua graça, pedir que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, ó Pai, da maneira que só o Senhor pode falar. Ó Pai, o Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos que estão aqui, por isso nós pedimos, Pai, a Tua iluminação, a aplicação do Teu Santo Espírito. Fala conosco nesta noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas e os evangelistas narraram com detalhes o nascimento de Jesus e narraram depois a sua entrada no ministério aos 30 anos. Mas esse intervalo entre o nascimento e o ministério, ele tem poucas narrativas. Na verdade, o evangelista escolheu uma história que aconteceu nesse período, que foi aos 12 anos de idade. Nós não temos relatos de Jesus aos 15, aos 18, aos 21, porque Lucas escolheu justamente o que aconteceu com ele aos 12 anos de idade. O que o Espírito Santo, através do escritor inspirado, estava nos querendo dizer com este evento que nós temos narrado aqui aos 12 anos de idade. O texto vai nos responder. O texto começa mostrando que anualmente iam os pais de Jesus, José e Maria, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Naquela época havia 3 grandes festas em Jerusalém: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes.
mas a festa mais concorrida era a Páscoa. E era obrigação do homem judeu participar dessas festas. Há um detalhe interessante nesse versículo. Nós lemos que anualmente os pais de Jesus iam a Jerusalém. As mulheres não tinham obrigação nenhuma em ir às festas. Geralmente o homem se deslocava. Geralmente aqueles que moravam longe faziam grandes peregrinações à festa. Mas o texto sutilmente fala da piedade de Maria, porque mesmo sendo mulher e não tendo obrigação de ir a esta festa, o texto registra que tanto ela quanto o seu marido, o marido era obrigação, mas ela ia anualmente à festa. Diz o texto então que quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Todo garoto de 13 anos de idade participava de um evento no judaísmo chamado Bar Mitzvah, filho da promessa, ou filho da lei ou filho da aliança. Mas era aos 13 anos de idade. Por que Lucas registra aos 12 anos? Por que eles levaram Jesus aos 12 anos? Talvez, como era costume de algumas famílias, um ano antes do jovem completar os 13 anos, já se levava o garoto para que ele se acostumasse com o ambiente e tivesse uma ideia do que aconteceria no ano seguinte. Talvez tenha sido isso. O texto disse que, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros da viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Talvez você se pergunte, como é que esqueceram Jesus em Jerusalém e só deram conta um dia depois? Porque, meus irmãos, era uma festa que trazia gente de longe e havia então grandes peregrinações, e eles iam andando, iam a pé para Jerusalém, cantando hinos específicos, e naturalmente os homens iam conversando com os homens, as mulheres iam caminhando e conversando com as mulheres, e as crianças iam lá na frente correndo, as crianças agrupadas. Então o que aconteceu aqui foi que na volta José e Maria acharam que Jesus estava lá com as crianças da sua idade, mas passado o caminho de um dia, diz o texto, veja aqui o que diz o verso 44, pensando porém estar ele entre os companheiros da viagem, geralmente as crianças iam lá na frente, conversando, brincando, correndo, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Possivelmente eles deram falta de Jesus na hora de dormir, quando as crianças, cada uma foi para a sua tenda, e onde é que está Jesus? Eles passaram a procurá-lo então entre os parentes. Jesus está com você? Jesus está com você? E não estando com os parentes, eles passaram a procurar entre os conhecidos. E de fato Jesus havia sumido. Eles voltaram então até Jerusalém, à sua procura. O texto não fala o quanto eles procuraram em Jerusalém, mas possivelmente eles foram em vários lugares. E por fim, 3 dias depois, e aqui você pode contar, um dia de volta para casa, percebem, um dia caminho de volta para Jerusalém e um dia procurando. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Nessas datas festivas, os doutores da lei, os rabinos, eles se colocavam à disposição para que as pessoas fizessem perguntas. Eles sentavam numa área e as pessoas do templo, e as pessoas faziam as perguntas e eles iam respondendo de acordo com a lei, de acordo com a sua tradição. Quando José e Maria voltaram e encontraram Jesus, ele estava ali, fazendo perguntas e também respondendo, como diz o texto. E o texto fala, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais, José e Maria, ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Eu não sei quantos daqui já perderam um filho por 1, 2 ou 5 minutos ou mais do que isso, mas é de fato uma sensação muito aflitiva, não é? Os minutos parecem horas quando a gente perde o filho em algum lugar. E imaginemos como estava o coração de José e Maria aqui, tendo perdido aquele que seria o Messias. Eles estavam aflitos. A resposta de Jesus é muito interessante. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai?
A resposta de Jesus confere honra ao seu pai e à sua mãe, porque na cabeça de Jesus estava tudo certo. Ele estava na casa do seu pai celeste, e na cabeça dele, José e Maria deveriam saber disso, deveriam saber da missão de Jesus Cristo, que era estar cuidando das coisas do seu pai. O texto diz que eles não compreenderam essas palavras. Maria, porém, guardava essas coisas no coração. Maria era essa jovem piedosa, que ia todos os anos na festa da Páscoa, e muito discreta. Lá no nascimento de Jesus, no anúncio do anjo, você encontra essa expressão: Maria, porém, guardava essas palavras no coração. Era uma jovem piedosa, muito discreta. O texto fala no final que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, 3 lições, pelo menos, que nós podemos destacar neste texto. A primeira é que Jesus era conhecedor das Escrituras. Quando José e Maria o encontram no templo, versículo de número 46, ouvindo-os e interrogando os doutores, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, não reputemos isso à onisciência de Cristo. De fato, Jesus Cristo é Deus, é 100% homem, 100% Deus. Mas ele se esvaziou da sua glória. Jesus não estava onisciente no seu ministério. Quando ele nasceu, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar. Ele passou pelo aprendizado que todo bebê passa. Ele teve que aprender todos os processos. O escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Então, não achemos que ele estava aqui no meio dos doutores com respostas e perguntas impressionantes por conta da sua onisciência, porque não era, porque ele havia se esvaziado da sua onisciência. Há um momento no seu ministério que ele diz que a respeito daquele dia, da sua volta, nem os anjos e nem o Filho do Homem, nem ele sabia qual seria o dia da sua volta. Quando Jesus Cristo ressuscita e sobe aos céus, ele de fato retoma a sua glória, e hoje ele não está lá sem onisciência, mas no seu ministério sim. A que nós reputaríamos então esta agucidade de pensamento, de fazer perguntas e respostas que impressionavam? Olha, irmãos, pelo menos há 3 motivos. O primeiro deles é que Jesus não tinha pecado. E uma mente sem pecado, com certeza, é uma mente melhor do que uma mente pecaminosa. É uma mente com mais foco, com mais concentração. Em segundo lugar, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, conforme profetizado por Isaías, estava sobre ele. O Espírito Santo agiu em todo o ministério de Cristo, desde a encarnação, fazendo com que o ente santo que nasceria fosse do Espírito Santo, passando por todo o seu ministério, e aqui aos 12 anos o Espírito Santo era com ele também. Mas também coloquemos, irmãos, a responsabilidade por este conhecimento da Bíblia sobre José e Maria. José e Maria foram pais que, se foram pais que seguiram o padrão de um pai e mãe judeus, eles colocaram Jesus Cristo para aprender a lei do Senhor. Todo pai judeu ensinava o seu filho nos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6 é a ordem máxima que nós temos. Estas palavras que te digo, tu as guardarás no teu coração e as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás ao levantar, ao deitar e andando pelo caminho. Que palavras? Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Então o menino judeu, ele crescia sabendo 2 coisas: que Deus era o único Deus e que ele deveria amar esse Deus com total intensidade. E ele ouvia isso ao acordar, ao ir dormir e andando pelo caminho. Ora, sendo um garoto judeu, Jesus todo sábado estava na sinagoga, ouvindo a lei do Senhor. E não à toa, no seu ministério, nós encontramos ele algumas vezes na sinagoga e algumas vezes se levantando para explicar a lei. Não poucas vezes nós encontramos Jesus falando versículos de cor. Quando ele foi tentado por Satanás, as suas respostas foram de textos bíblicos decorados. Meus irmãos,
José e Maria ensinaram Jesus nos caminhos do Senhor, como nós deveríamos ensinar os nossos filhos também. Os nossos filhos, meus irmãos, são bombardeados por todo tipo de mensagem, na internet, nas redes sociais, no YouTube, na televisão, mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos saturar, encher, inculcar a lei do Senhor no coração dos nossos filhos, para que quando eles cheguem na adolescência, eles tenham essa lei no seu coração. O Senhor, teu Deus, é o único Deus, e você deve amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Filhos de crentes, meus irmãos, deveriam conhecer a Bíblia não por causa da igreja, mas por causa dos pais. Eu costumo dizer lá na igreja que eu pastoreio, que filho de crente deveria dar trabalho na escola dominical. Sabe qual trabalho? Quando a professora começa a contar a história, ele já sabe toda. Esse deveria ser o trabalho que as professoras de escola dominical deveriam ter. Porque escola dominical é reforço. O ensino que nós temos que dar para nossas crianças é em casa, todos os dias. A criança tem que vir para a igreja sabendo todas as histórias, já sabendo versículos decorados. No passado, os nossos pais e os nossos avós nos faziam decorar breve catecismo. E muitos de nós crescemos aqui decorando o breve catecismo, doutrina pura, teologia pura na cabeça e no coração. Hoje as crianças sabem muitas coisas decoradas, sabem escalações de time, sabem quem são os youtubers mais famosos, as músicas do momento, mas e a palavra de Deus, e os livros da Bíblia, e os versículos principais, e os nomes dos apóstolos? Irmãos, nós temos que encher a cabeça das nossas crianças, inculcar de fato a lei do Senhor, para que a semelhança do nosso Redentor, que foi criança, e que foi uma criança cheia de versículos na sua mente, eles possam crescer firmes nos caminhos do Senhor. Um pastor do passado, Gresham Machen, ele disse assim, ele escreveu: a mais importante instituição de educação cristã não é o púlpito ou a escola, que são importantes, mas é a família cristã. Eu acho que a minha experiência é a mesma de muitos. Eu não obtive meu conhecimento de Bíblia na escola dominical ou em alguma outra escola, mas eu obtive nas tardes de domingo com a minha mãe em casa. Assim, meus irmãos, é preciso que, a semelhança do nosso Redentor, os nossos filhos conheçam a Bíblia, conheçam a palavra de Deus, conheçam as doutrinas. E para isso é preciso que você não delegue essas tarefas à igreja, à escola dominical, mas que diariamente você gaste tempo com o teu filho. Aliás, que você cumpra as promessas que você fez no batismo dele, porque no batismo dele você disse que você o ensinaria a ler, para que lendo ele lesse as Escrituras, que você oraria por ele e com ele, e que você o traria com frequência à igreja e o ensinaria a se comportar no culto. Você prometeu tudo isso na cerimônia do batismo. Então cumpra, faça com que o teu filho, à semelhança do nosso Redentor, tenha a mente cheia da palavra de Deus. Uma segunda lição: Jesus era submisso aos seus pais. Talvez alguém possa ler esse texto e dizer: olha lá, Jesus deu trabalho aos seus pais, ficou sem avisar em Jerusalém, como se Jesus fosse um pecador. Ora, meus irmãos, Jesus era santo, e não tem ninguém que honrou a seu pai e a sua mãe cumprindo o 5º mandamento mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, como disse o escritor R.C. Sproul, é o contrário. Jesus honrou os seus pais ficando em Jerusalém, pois ele cria que os seus pais conheciam a sua missão. Na cabeça de Jesus, José e Maria sabiam que ele deveria estar ali no templo. Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai? Então, Jesus tinha um alto conceito dos seus pais. Os seus pais é que estavam equivocados, se esquecendo da missão do seu filho, que era o Messias. Não é sem razão que Lucas termina esse capítulo enfatizando que Jesus era submisso. Veja lá o verso 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, para que ninguém tenha dúvida de que Jesus era submisso. E o verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, Jesus Cristo era submisso aos seus pais.
E agora uma aplicação para as crianças. Eu vejo várias crianças aqui e adolescentes. Crianças, você garoto, você garota, você tem obedecido o seu pai, tem obedecido a sua mãe, mais do que os seus coleguinhas na escola? Quando os teus coleguinhas na escola te chamam para fazer alguma coisa errada, você se lembra de Deus? Você se lembra do teu pai, da tua mãe? Jesus Cristo, que foi criança como você, aqui ele está com 12 anos, e ele teve menos, ele foi um bebê, um garoto, e depois um garoto de 12 e um adolescente. Jesus Cristo teve a idade de vocês, e ele obedecia o seu pai e obedecia a sua mãe. Então, crianças, sejam submissos aos seus pais. Adolescentes, sejam submissos aos seus pais. Neste momento você olha para o seu pai e para a sua mãe e acha que eles estão totalmente ultrapassados. Eles já foram adolescentes. Ouçam os seus pais. Eles sabem todos os caminhos que vocês estão entrando agora. Obedeçam aos seus pais. Jovens e adultos, vocês que têm os seus pais, continuem honrando o 5º mandamento. O 5º mandamento é um mandamento que só acaba quando os seus pais morrem. E é triste muitas vezes ver adultos que não honram pai e mãe. Ver adultos que colocam os pais num asilo e nunca mais aparecem para cuidar dos pais. Nós, adultos, temos que cumprir o 5º mandamento. O esforço e o trabalho que os nossos pais tiveram quando nós éramos crianças é revertido agora na velhice deles. E nós devemos cuidar dos nossos pais na sua velhice com toda a honra, com toda a dedicação. Devemos honrá-los, cumprindo o 5º mandamento até o dia da partida deles. Jesus era submisso aos seus pais. Em último lugar, meus irmãos, uma terceira lição do texto é que Jesus estava consciente da sua missão. No versículo 49, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Garotos de 12 anos de idade geralmente estão com times de futebol na cabeça, vídeos do YouTube, coisas assim, não é? Meus irmãos, o nosso Redentor, aos 12 anos de idade, ele já tinha consciência da sua missão. Jesus, aos 12 anos de idade, sabia que morreria por um povo. Ele sabia que daria a própria vida para nos salvar. É por isso que Lucas registra, não aos 13, nem aos 18, mas aos 12. Porque foi aos 12 que Jesus tomou conhecimento da sua missão, aos 12 anos de idade. E agora você imagina Jesus entrando na adolescência, com esse peso sobre a sua cabeça. Eu darei a vida por um povo, eu morrerei por amor de um povo. Meus irmãos, garotos de 12 anos não pensam nisso. Garotos de 12 anos têm missões muito leves. O nosso Redentor, aos 12 anos de idade, já nos amava, já pensava em nós, já sabia que um dia morreria para nos salvar. Como não amarmos Jesus Cristo, meus irmãos? Como não servirmos a Jesus Cristo, que passou a vida pensando que morreria por um povo e, de fato, chegando na maturidade, entrando na sua missão aos 30 anos, ele caminhou este caminho de dor, de sofrimento, de humilhação, até morrer morte de cruz por amor a nós. Que Deus, então, de fato, nos faça amar cada vez mais ao nosso Redentor. Que o nosso Senhor abençoe esta igreja, para que esta igreja, coletivamente, anuncie o nome do Senhor Jesus, mas individualmente, como pedras vivas deste edifício chamado igreja que nós somos, que nós mostremos ao mundo o quanto o Redentor nos amou a partir dos 12 anos, culminando na sua idade adulta, quando ele morreu na cruz para nos salvar. Que esta igreja seja de fato uma anunciadora do grande amor de Deus por nós. Que esta igreja seja de fato uma agência do reino, treinando homens e mulheres para que treinem a nova geração. Nós estamos aqui comemorando, pela graça de Deus, 100 anos de organização. Muitos de nós aqui, a maioria dos irmãos, daqui a 30 anos não estará mais aqui, mas a nova geração estará. Então é necessário que a nova geração, os filhos, sejam treinados nos caminhos do Senhor,
para que este trabalho continue, com crianças hoje, mas com adultos amanhã, com o coração cheios da palavra do Senhor, submissos de fato ao Senhor. Que Deus assim abençoe a nós. Amém.